participação dos irmãos. Amém? Os irmãos acharam 1 Tessalonicenses 1, versículo 1 ao versículo 5. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, e agora nós vamos estudar a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre a identidade de uma igreja saudável. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando-nos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos visitar de uma maneira especial por meio dessa palavra. E que em tudo nessa manhã o Senhor receba a glória e que nós possamos receber a tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, para nós introduzirmos a nossa mensagem de hoje, eu queria trazer rapidamente um apanhado, algumas questões de contexto acerca da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta que foi escrita, como os irmãos bem leram no versículo 1, por Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano, que é uma variante do nome Silas, famoso companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo, e a figura de Timóteo, o discípulo de Paulo, a quem Paulo dirige as suas últimas epístolas. Escrita muito provavelmente por volta do ano 50, e essa questão de datação é importante, porque cada fase da vida de Paulo influencia no tipo de escrita com que Paulo escreve aos seus destinatários. E quando a gente pensa no ano 50, a gente está pensando aqui que muito provavelmente essa foi a primeira epístola do apóstolo Paulo em que ele escreve às igrejas e aos seus discípulos, aqueles que caminhavam junto com Paulo. Então a gente vai ver características da escrita de Paulo que são profundamente influenciadas pelo contexto em que Paulo estava passando. A gente vê um tom mais de despedida, por exemplo, nas cartas a Timóteo, a gente vê um tom mais exortativo a Coríntios, a gente vê das epístolas da prisão, por exemplo, um tom diferente. Então, entender a data, situar a data em que essa carta foi escrita, ajuda a entender o que Paulo estava escrevendo ali. E acredita-se que Paulo tenha escrito essa carta muito provavelmente influenciado ali pela sua segunda viagem missionária, que nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. A cidade de Tessalônica, meus irmãos, era uma cidade muito importante. Era um centro comercial, era uma cidade desenvolvida, era uma capital de uma região, da região da Macedônia. Então, era uma das principais rotas comerciais daquele contexto. Era uma posição estratégica para a logística mercantilista daquela região. E por que isso é importante, queridos? Porque como todo centro urbano desenvolvido, e Tessalônica era um centro urbano bem desenvolvido, Tessalônica era também o quê? Uma cidade plural,
uma cidade com variantes culturais, variantes étnicas, variantes de gênero, um ambiente que hoje nós certamente consideraríamos um ambiente secularizado. O curioso é que, para muitos de nós hoje, temos a tendência a olhar para ambientes secularizados como ambientes considerados difíceis de serem alcançados pela mensagem do Evangelho. Mas a verdade é que a história da igreja e o próprio apóstolo Paulo mostram justamente o contrário. Esse ambiente extremamente plural, de culturas plurais, era justamente um cenário perfeito para a disseminação do Evangelho. Isso nos ensina, queridos, isso nos mostra que nós precisamos olhar para esses ambientes, para esses contextos, para esses lugares difíceis, como oportunidade de disseminação do Evangelho de Deus. As cidades, as universidades, os grandes centros comerciais são ambientes ideais para a anunciação desse Evangelho. Quanto mais distante de Deus um local está, maior é a necessidade que ele tem de Deus. E a gente precisa olhar para esses ambientes com esse olhar. Um outro fato curioso acerca da igreja de Tessalônica é que ela foi estabelecida em meio a forte perseguição. Os irmãos vão observar isso lá em Atos 17, do versículo 1 a 10, eu falei mais anteriormente. Os irmãos vão ver que Paulo prega na sinagoga durante 3 vezes, e ali ele alcança muitos judeus e alguns gentios piedosos, que o texto vai dizer. Mas essa mensagem de Paulo, ela começa a criar um certo tipo de ciúme, um certo tipo de inveja de alguns líderes do judaísmo. E esses líderes do judaísmo começam a perseguir, a oprimir o apóstolo Paulo, e Paulo tem então que fugir em direção à cidade de Bereia. Tudo isso está lá em Atos 17. O D.A. Carson vai dizer que a perseguição, a oposição que Paulo enfrentou, demonstra que a igreja de Tessalônica foi fundada sob intensa tribulação, tornando sua perseverança na fé ainda mais impressionante. Paulo, então, descreve, queridos, algumas características acerca dessa igreja saudável, algumas marcas, e sobre isso, a identidade de uma igreja saudável, características que marcam ou qualificam uma igreja saudável que nós vamos refletir nessa manhã. Amém? E a primeira característica que eu queria refletir com os irmãos nessa manhã, versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira característica que nós observamos é o seu aspecto comunitário, a igreja como comunidade. E o primeiro versículo que nós lemos, ele traz uma riqueza teológica muito grande que fundamenta a identidade da igreja como uma comunidade, comunitário. Paulo, em sua saudação, ele demonstra 3 elementos essenciais de uma igreja saudável. Que elementos são esses? O caráter missionário, um fundamento, e aquilo que sustenta é o que tornam uma igreja saudável. A primeira verdade, o primeiro elemento que Paulo traz é um caráter missionário da igreja. Paulo inicia a sua carta fazendo menção de Silas e Timóteo como remetentes solidários daquela carta. E essa simples menção, queridos, evidencia o caráter missionário daquela igreja. Repare, quando observamos as demais epístolas do apóstolo Paulo, nós percebemos algo em comum aqui. Paulo aqui não enfatiza o seu título de apóstolo. Paulo não se autodenomina como um apóstolo, como servo. Em muitas cartas ele se chama escravo de Cristo.
Paulo não faz essa autodenominação. Paulo, pelo contrário, ele destaca a sua parceria ministerial, seus companheiros de jornada, de viagens, de desafios. Paulo traz um tom pastoral, de alguma maneira. Paulo, Silas e Timóteo, todos aqueles 3 homens estavam envolvidos com aquela igreja. Seja na plantação daquela igreja, seja no sustento recebido por aquela igreja, mas fato é que aquela igreja tinha um relacionamento e conhecia Paulo, Silas e Timóteo. Uma igreja que tinha intimidade com os missionários. Uma igreja que tinha intimidade com a obra missionária fazia parte da realidade daquela igreja. O caráter daquela igreja foi moldado pela participação e envolvimento ativo com a obra missionária. A missão de Paulo, Silas e Timóteo foi essencial, queridos. Não apenas para estabelecer, mas também para manter aquela igreja viva. Mais uma vez, voltando em Atos 17, versículo 2 a 4, vemos que eles pregaram nas sinagogas e ganharam tanto judeus quanto gentios para Cristo. Era a igreja envolvida, fruto do avanço da obra missionária desses 3 homens. E nós precisamos entender, queridos, em que contexto nós hoje estamos situados. A igreja brasileira é fruto da obra missionária. A igreja de 7 Pontes, a nossa igreja é fruto da obra missionária. E é uma característica de uma igreja saudável, o envolvimento, a proximidade, a participação na obra missionária. Uma igreja que não se envolve com missões, queridos, é uma igreja doente. É uma igreja morta. Uma igreja saudável, ela tem o seu caráter formado pela obra missionária. A segunda verdade que nós observamos aqui, segunda característica, é que a identidade dessa igreja estava enraizada em Deus. A segunda característica de uma igreja saudável, vemos no seu fundamento, nas suas raízes, e olha o que Paulo fala, ainda no versículo 1, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso destaca a identidade teocêntrica da igreja. A preposição que Paulo usa, em, sugere o quê? Uma relação, um momento relacional, uma posição relacional e espiritual com Deus. Isso mostra o quê, queridos? Que a igreja, ela não é uma organização social. A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar para você fazer networking. A igreja não é um lugar para você vir aqui apenas consumir, se relacionar com as pessoas, fazer negócios, fazer amigos. A igreja é um povo que pertence a Deus e existe em união com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa preposição indica pertencimento. A igreja pertence a Deus e está unida a Ele por meio de Cristo Jesus. A igreja do Senhor. Martin Lloyd-Jones vai dizer que a igreja não é definida por localização geográfica, por filiação denominacional, mas pela sua união, pelo seu pertencimento a Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Essa identidade, essa característica é o que diferencia a igreja de outras instituições meramente religiosas, das comunidades seculares, dos clubes, inclusive das falsas igrejas, com falsos mestres que nós vemos nos dias de hoje. O dono da igreja é o Senhor. A Ele pertence a igreja, e nós estamos unidos a Ele por meio de Cristo Jesus.
Além disso, Paulo faz a menção de Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui reforçando a divindade de Cristo, a sua igualdade com Deus, uma referência implícita da Trindade, que vai reafirmar a identidade da igreja, uma identidade que está enraizada na obra redentora de Deus por meio de Cristo Jesus. E a implicação prática dessa verdade é que a igreja não deve, nós não podemos buscar a nossa identidade em métodos humanos, cultura, na tradição, mas a nossa identidade precisa ser firmada no nosso pertencimento ao Senhor por meio de Jesus Cristo. O que mais vemos hoje, queridos, são igrejas copiando, replicando, adaptando métodos de igreja que aparentemente deram certo, sem se darem conta de que o que define a nossa identidade, o que define quem somos, é a nossa ligação com Deus por meio de Cristo Jesus. É a compreensão clara da obra redentora de Deus. E por fim, queridos, a terceira característica dessa igreja saudável. Paulo faz uma saudação, e eu acho essa saudação de Paulo incrível, queridos. Eu acho uma das coisas mais bonitas que tem em toda a Escritura. Parece simples, né? Graça e paz. Graça e paz é uma marca das epístolas do apóstolo Paulo. Essa expressão não se trata, queridos, de uma mera formalidade, mas traz consigo o que é a boa notícia do Evangelho, uma síntese da boa notícia do Evangelho, sintetizado em apenas 2 palavras. Paulo fala graça, e graça, os irmãos sabem que se refere ao favor imerecido de Deus que salva pecadores. E Paulo fala paz, e paz aqui, queridos, não significa apenas a ausência de conflitos, mas a plenitude da reconciliação com Deus por meio de Cristo. Graça e paz, então, queridos, são os pilares dessa teologia do apóstolo Paulo. A graça é a origem da nossa salvação e a paz é o resultado da salvação operada em nós por meio de Cristo Jesus. Graça e paz é o que recebemos quando fomos alcançados por Cristo. A salvação imerecida que nos alcança e o resultado dela, por meio dessa salvação, temos paz com Deus. É isso que Paulo fala. Até mesmo a ordem das palavras é pensada pelo apóstolo Paulo. Primeiro a graça, depois a paz. Primeiro Deus nos concede graça salvadora e depois experimentamos a paz que excede todo entendimento. Não existe paz verdadeira sem a experiência da graça divina. Essas são as 3 características que vemos no versículo 1, queridos, de uma igreja saudável. Uma igreja que é envolvida com a obra missionária. Uma igreja que é enraizada, sua identidade é enraizada em Deus. E uma igreja que revela, que é sustentada pela graça e a paz que há somente em Deus por meio de Cristo Jesus. E agora, seguindo adiante, no versículos 2 e 3, Paulo vai dizer o seguinte: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 2 e 3, Paulo expressa a sua gratidão a Deus pela igreja de Tessalônica. Paulo intercede constantemente por eles, e essa intercessão, queridos, não é apenas uma formalidade, mas revela a profunda preocupação pastoral do apóstolo Paulo com o crescimento espiritual dos crentes. E ele reconhece 3 marcas essenciais de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira, de uma fé de um cristão maduro. Sinais desse crescimento espiritual na vida do crente.
obra da fé, trabalho do amor e firmeza da esperança. Observem bem o que o apóstolo Paulo fala. Porque se essas marcas não são evidências na sua vida, queridos, isso significa que você não está crescendo espiritualmente. E o Senhor nos chamou para crescer no nosso relacionamento com Ele. As 3 marcas dessa fé autêntica. O versículo 3 apresenta 3 características fundamentais dos irmãos daquela igreja em Tessalônica. Paulo fala no versículo 3, lembrando diante do nosso Deus e Pai, da obra da fé, do trabalho do amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tríade, fé, amor e esperança, os irmãos vão se lembrar que ela vai aparecer em outros momentos nos escritos de Paulo, lá em 1 Coríntios 13, lá em Colossenses. Aqui Paulo não apenas menciona essa virtude, mas a associa a uma ação correta. Paulo enfatiza que essa fé verdadeira dos homens, a nossa fé, ela só é verdadeira, ou ela pode ser medida, considerada verdadeira, se ela produzir obras. O nosso amor resultar em serviço e a nossa esperança nos sustenta a perseverança. Paulo fala de obra da fé. Paulo está dizendo de uma fé que produz frutos. A obra da fé, queridos, que Paulo fala aqui, se refere às ações que resultam de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E isso significa o quê, queridos? Que a fé verdadeira, a nossa fé, a fé bíblica, ela não é uma fé passiva. Ela não é uma fé que nos conduz a virmos aqui todos os domingos e apenas ficarmos sentados. A fé bíblica, ela é ativa, ela é produtiva. Tiago declara que a fé sem obras é morta. João Calvino vai dizer que a fé, ela está longe de ser uma mera convicção intelectual. Muitos de nós temos uma fé de apenas convicção intelectual. Mas essa fé não é uma fé verdadeira. A fé é um princípio vivo que impulsiona o crente, que move o crente, que conduz o crente ao serviço. E essa fé que produz frutos, e essa é a fé dos crentes maduros, dos crentes que crescem em Cristo. Portanto, queridos, uma igreja saudável não é identificada apenas por uma doutrina correta, mas por vidas transformadas, evidenciadas em ações de serviço que glorifiquem a Deus. Cristãos maduros servem. Cristão maduro produz, ele é ativo, ele não é passivo. Outra marca que o apóstolo Paulo fala. Trabalho do amor, o amor que se expressa em serviço. O termo grego para trabalho aqui, queridos, significa trabalho árduo, dedicação, significa perder, abrir mão, entregar. Isso é amor, queridos. Isso é o trabalho que o amor de Cristo exige de nós. Chamados para perder, chamados para entregar, para abrir mão. O amor cristão, queridos, ele não é meramente sentimental. Ele não é uma emoção. Mas é algo que se manifesta em ações concretas de serviço e sacrifício. O amor cristão, queridos, ele não é apenas uma emoção passageira, mas uma disposição do coração que nos move, que nos conduz, que nos faz agir em favor do próximo, em favor do outro. Mesmo que isso custe algo muito importante para nós. Porque quando Deus agiu em nosso favor, custou a vida
do seu bem mais precioso, o seu Filho Jesus. O amor cristão é um amor sacrificial, que nos leva a pensar menos em nós mesmos. Esse princípio, querido, é claramente por Cristo. Cristo vai dizer que não veio para ser servido, mas para servir. Vocês têm noção de que é o príncipe, o rei, aquele que governa, aquele que por meio todas as coisas foram feitas, aquele que para quem todas as coisas foram feitas, esse Deus soberano toma forma de homem e vem a esse mundo corrompido pelo pecado para andar com pecadores, e ele chega e diz: eu não vim para ser servido por vocês, mas eu vim para servir vocês. Não sou eu vindo aqui dizendo que vou servir vocês. É o Rei soberano, é o dono de todas as coisas, dizendo que veio aqui, nesse mundo, para servir a cada um de nós. E se temos esse amor de Cristo em nós, queridos, o nosso comportamento deve refletir esse amor. Esse princípio, queridos, o amor cristão, ele se distingue do amor natural, porque está fundamentado na obra redentora de Cristo, e esse amor cristão precisa ser expressado no nosso serviço. Na prática, queridos, isso significa que uma igreja fiel ao Evangelho se dedica ao cuidado dos necessitados, ao discipulado e ao serviço mútuo, cada um de nós servindo uns aos outros aqui nesse lugar. A terceira característica que Paulo traz, queridos, é a firmeza na esperança. Uma vida centrada na expectativa da volta de Cristo Jesus. Paulo menciona a firmeza da esperança, e a palavra usada aqui por Paulo para firmeza transmite uma ideia de perseverança em meio às dificuldades. Isso indica o quê? Os tessalonicenses permanecerem fiéis mesmo diante da perseguição. A esperança cristã, queridos, ela não é uma expectativa incerta, mas é uma confiança firme na promessa, no retorno de Jesus Cristo e na sua consumação do reino de Deus. A esperança bíblica não é um otimismo vago, mas uma certeza baseada no caráter de Deus e nas suas promessas. Assim, queridos, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela não se desespera com as dificuldades dessa vida. Um cristão saudável, ele não se desespera com as dificuldades desse tempo, porque a sua esperança está firmada na volta de Cristo e na glória futura. No livro de Jó, em determinado momento da sua trajetória, os irmãos conhecem a história de Jó, os irmãos conhecem o capítulo 1, né, e o 42, que é quando ele perde tudo, e depois quando Deus dá tudo em novo para ele, né? Mas entre o 1 e o 42 tem uns negócios legais ali para os irmãos lerem. Aí, os irmãos vão ler lá um negócio que vai dizer o seguinte: Jó, no maior momento de desespero dele, de angústia, de aflição, sabe o que Jó fala? Eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre toda a terra. Queridos, você é capaz de olhar para a adversidade da sua vida, para a angústia, para a luta, para a dificuldade que você está vivendo, para o luto, seja o que for, para o caos que está a sua vida. Você é capaz de olhar para o cenário, para o contexto da sua vida e declarar: eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre toda a terra. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, e é isso que nos mantém firmes e perseverantes na obra do Senhor. Saber que o nosso Redentor está vivo e há de se levantar para reinar sobre todas as coisas.
Seguindo em diante, queridos, versículo 4 e 5. Paulo vai dizer o seguinte: sabemos, amados irmãos de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Queridos, nesses versículos, Paulo reafirma a segurança dos tessalonicenses na salvação, quando ele declara que eles são eleitos, escolhidos por Deus. E essa certeza, queridos, ela não se baseia no mérito humano, mas na graça soberana de Deus e na obra do seu Espírito Santo, na conversão. Paulo enfatiza então 3 aspectos centrais: a eleição como base da salvação, a ação soberana de Deus na conversão e o exemplo dos apóstolos como testemunho desse Evangelho. Paulo inicia no versículo 4, dizendo o seguinte: sabemos, irmãos amados de Deus, que os elegeu, que os escolheu. A doutrina da eleição, queridos, ela é uma doutrina fundamental. Desde o Antigo Testamento, Deus escolhe um povo para si. Deus olhou para Abraão, filho de pais pagãos, vivendo em uma terra pagã, não conhecia Deus, e Deus escolhe Abraão, Deus elege Abraão, e de Abraão ele faz um povo para si. No Novo Testamento, essa eleição, ela é de alguma forma aplicada à igreja. Em que sentido? Porque a salvação é então fruto de um propósito soberano de Deus. E essa certeza da salvação, ela não vem, queridos, de sinais externos, não vem de emoções momentâneas, mas vem do amor eterno de Deus e da obra regeneradora do Espírito Santo. O Spurgeon vai dizer que o maior conforto do cristão é saber que a sua salvação não depende de si mesmo, mas do Deus que pode salvar. A eleição, queridos, não pode de forma alguma nos levar à passividade. A eleição não pode nos levar a ficar parados, estagnados. Isso não é coisa para cristão. A eleição precisa nos levar à gratidão e à santificação do nosso coração. Os tessalonicenses, quando reconheceram a sua eleição por meio da carta do apóstolo Paulo, eles estavam firmados na segurança do Evangelho. Na segurança do Evangelho, sintetizado na graça divina ao salvar e na paz como resultado dessa salvação por meio de Cristo Jesus. A segunda característica que a gente observa aqui é que Paulo explica como Paulo sabe que aqueles cristãos em Tessalônica são eleitos do Senhor. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 5, porque o Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O termo, queridos, não somente em palavra, essa expressão que Paulo está dizendo aqui, ela diz para nós o seguinte: a pregação do apóstolo Paulo não foi meramente retórica, não era simplesmente uma filosofia humana, não era simplesmente pela capacidade de persuadir que o apóstolo Paulo tinha, por usar palavras bonitas, gatilho mental, não é nada disso. O que Paulo está dizendo aqui é que não foi apenas em palavras, mas foi em poder divino. A palavra por si só, o pregador por si só não é capaz de converter. É necessário uma ação, o poder do Espírito Santo, invadindo o coração de pecadores, os levando ao arrependimento.
Não basta ouvir, queridos. Não basta vir aqui todos os domingos e simplesmente ouvir essa mensagem. É preciso que Deus opere no coração do homem. É preciso ser conduzido ao arrependimento. É preciso ser conduzido a uma plena convicção de quem Deus é. E esse poder que Paulo fala aqui se refere justamente a essa ação transformadora do Espírito Santo na regeneração. E além disso, Paulo menciona que a mensagem veio em quem? Plena convicção. Isso significa que ele e os seus companheiros não apenas pregaram o Evangelho, mas criam profundamente naquilo que estavam anunciando. A conversão, queridos, ela não é um resultado de manipulação emocional. A conversão, ela não é resultado de estratégias humanas. A conversão é resultado da obra soberana de Deus no coração de um pecador. E se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não viveu essa realidade, queridos, há tempo para se arrepender. Faça uma oração e clame a Deus: Senhor, transforma o meu coração com o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de mim. A conversão, queridos, ela não pode ser resultado da pregação tão somente. Mas a pregação é um meio pelo qual o Espírito Santo invade os corações. No final do versículo 5, Paulo fala sobre o exemplo dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos, o exemplo da vida dos apóstolos e como isso reforça o testemunho da mensagem do Evangelho. Paulo vai dizer o seguinte, como no final do versículo 5, vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Essa ênfase demonstra o quê, queridos? Que a vida cristã autêntica, ela não se limita a uma proclamação verbal, mas ela é evidenciada pelo testemunho de vida que nós damos. Paulo e os seus companheiros de escrita ali viveram entre os tessalonicenses e viveram de uma forma tão irrepreensível, servindo aquela comunidade, ajudando, fazendo-os crescer, a ponto deles se colocarem como exemplo de piedade, exemplo de como se deve viver. Ele fala: vocês sabem como nós procedemos entre vocês. Paulo tinha muita confiança no que ele estava falando. Ele tinha uma convicção de que ele tinha sido irrepreensível durante todo aquele tempo que esteve com aqueles irmãos. E assim deve ser também a nossa confiança. Será que a gente pode falar para os nossos colegas de trabalho: vocês sabem qual é o meu proceder entre vocês? Será que a gente pode falar dentro da nossa casa, para a nossa família: vocês conhecem o meu comportamento? Será que isso reflete a nossa fé cristã? Será que aquilo que nós temos testemunhado reflete aquilo que nós cremos? É isso que Paulo está dizendo. Paulo não apenas pregou essa verdade, mas ele demonstra com a sua própria vida. E essa coerência, queridos, ela é crucial para a formação da fé dos tessalonicenses. Essa coerência é crucial para a formação dos nossos filhos. A forma como expressamos aquilo que dizemos crer. Será que podemos fazer essa mesma declaração? Vocês conhecem o meu procedimento? Queridos, Paulo inicia a sua carta já caminhando para o fim, para a conclusão. Paulo inicia a sua carta expressando a ação de graça pelo testemunho dos tessalonicenses. Paulo enfatiza a sua fé, o amor, a esperança, a identidade de uma igreja genuína, queridos, não se define por sua estrutura externa, mas pela obra transformadora do Evangelho. O prédio pouco importa, a questão é saber se dentro do prédio existem homens e mulheres transformados por Deus.
É isso que vai fazer diferença no nosso bairro, é isso que vai impactar as pessoas da nossa comunidade. Não é um prédio maior, um prédio mais bonito, mas se aqui dentro há pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. A marca de uma igreja autêntica, uma igreja saudável, igreja verdadeira, queridos, não é apenas marcado por uma doutrina correta, mas é marcado pela maneira como essa doutrina se manifesta em uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de esperança. Ao longo dos nossos estudos, queridos, em 1 Tessalonicenses, nós vamos ser desafiados a refletir sobre o que realmente faz uma igreja ser autêntica e fiel ao Evangelho. A igreja em Tessalônica, queridos, ela vai nos ensinar que a verdadeira intimidade, ou melhor, a verdadeira identidade da igreja está enraizada na palavra de Deus, na eleição divina e na perseverança na fé, mesmo em meio às adversidades do nosso tempo. Eu queria fazer 3 aplicações para nós nessa manhã, rapidamente. Primeira aplicação, queridos, é que a realidade de que contextos desafiadores são uma oportunidade de disseminação do Evangelho. Querido, o Evangelho transcende barreiras culturais, o Evangelho transcende histórias, como nós vimos na fundação da igreja em Tessalônica, e mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao pluralismo cultural, assim como Paulo e Silas enfrentaram também os desafios, a nossa resposta ao Evangelho, queridos, deve incluir uma visão missionária que alcance contextos desafiadores, com o objetivo de promover reconciliação, de proclamar Cristo como a única esperança para todos os povos. Queridos, o nosso bairro é difícil, o nosso bairro é complicado, a gente sabe, a gente conhece a realidade desse bairro, mas essa dificuldade é uma oportunidade de anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus, de levarmos essa esperança a pessoas que não têm esperança nesse mundo. Precisamos olhar para contextos difíceis como uma oportunidade de anunciar o reino de Deus. Lá na universidade é difícil, a gente sabe que é difícil. Lá no seu trabalho é difícil, a gente sabe. Mas a gente precisa entender essa dificuldade como uma oportunidade de anunciarmos a esperança viva que é Cristo Jesus. A segunda aplicação, queridos, diz que a fé, o amor e a esperança destacados por Paulo precisam moldar a nossa vida diária. A obra da fé que se traduz em ações que refletem a nossa identidade em Cristo, demonstrando um amor que serve sacrificialmente, mantendo a nossa esperança firme na volta de Cristo Jesus. Assim, queridos, o Evangelho não é apenas uma crença teórica, mas é uma prática transformadora que precisa guiar as nossas escolhas, guiar as nossas ações, guiar as nossas relações e guiar principalmente as nossas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade no reino de Deus? Qual tem sido a sua prioridade na sua vida? Terceira e última aplicação, queridos, é que nós somos capacitados pela graça de Deus. Somos chamados a viver em conformidade com essa mensagem que nós pregamos. Isso não significa, queridos, que nós seremos perfeitos nessa vida. Isso não significa que nós não iremos falhar com os nossos filhos, falhar com os nossos cônjuges, falhar com os nossos irmãos da igreja, falhar com os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de sala de aula. Não significa, queridos, mas significa que pela graça de Deus somos capacitados dia após dia a sermos cada vez mais parecidos com Ele, a vivermos em conformidade cada vez maior com aquilo que Cristo representa para nós. A graça de Deus nos capacita a vivermos de modo digno do Evangelho nesse mundo.
Não pense você que você vai viver isso sozinho, porque você tomou essa decisão, porque você não consegue. A graça de Deus nos conduz, a graça de Deus nos capacita, a graça de Deus nos leva a vivermos em conformidade com a mensagem do Evangelho. É a graça de Deus, queridos. Isso implica, queridos, em uma vida de integridade, uma vida de serviço, uma vida de perseverança na esperança da redenção final em Cristo. O Evangelho, queridos, ele nos move a sermos instrumentos de paz, justiça e amor em um mundo quebrado, em um mundo destruído, em um mundo corrompido, refletindo o amor de Deus de maneira tangível em nossas ações e atitudes. Que o Senhor nos abençoe a sermos cristãos saudáveis, membros de uma igreja saudável, para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos anunciá-la livremente nesse país. Enquanto pudermos, ó Deus, que haja sempre alegria em nossos corações. Nos ajude, ó Deus, por meio da Tua graça, nos capacite a sermos cristãos maduros e que, através de nós, tenhamos uma igreja madura para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo oramos. Amém, Deus.